Mishnah. Tzadik Rei Amud Aleph, lá em cima. Mishael, na sua extensão, pessoa que era casada com duas mulheres, mas cara deu. E ele vendeu o campo que era a garantia da Ktubá delas. E a primeira escreveu para aquele cara que comprou Dino do Varimem Limar, abro mão para você, não vou cobrar. Shniá Motziá Meloquer, sabe o que acontece? O cara morreu, vamos lá cobrar Ktubá, só tem o campo. A primeira abriu mão para quem comprou, a segunda não. A segunda vai lá e cobra do cara que comprou. Vai lá a primeira e cobra da segunda. Pegou o campo. Ah, vai lá o cara que comprou o campo, fala para o primeiro, você se lembra que você abriu mão para mim? Me devolve o campo. Depois vai lá a segunda e vai lá para o cara que comprou, me dá o campo, que é Ktubá. Depois vai lá a primeira para a segunda, assim, para sempre. Até que eles façam um acordo. Fala Gmará, ve'aloquer com derishoná, ve'chozer chalila. Até que eles façam um acordo. Assim também no cara que está com dívida, assim também a mulher que está com dívida com o marido. Quer dizer, tudo a mesma coisa. No caso tem três. O primeiro que pode cobrar, abrir mão para quem está no campo. O segundo vai acabar cobrando do campo. O primeiro vai cobrar do primeiro, do segundo. O cara que está no campo volta por ele. Agora, quando escreveu para ela, quando ela escreveu para ele, eu abro mão para você que ele escreveu. A pessoa que fala para o amigo dele, a pessoa que escreveu para o outro fala, eu abro mão para você nesse campo, ou não tenho negócio aqui, ou que eu vou tirar a mão desse campo, etc. Ele não escreveu nada, não quer dizer nada. Fala Gmará, vai mais que com a casa tratando bem que chegar Miadá. No caso que o quê? Que ela faz um kinyan com ela. Ele faz um kinyan para ele continuar podendo ficar aquele campo. Se fez um kinyan daí tem manacatruach, assim levar ali. Ela pode falar o quê? Não, fiz isso só para meu marido se sentir bem. Milanatnan. Será que a gente vai dar Mishnah? Mas aqui Lakach Minaí, Vekadar Minaishá, Mikachobatel. Se ele comprou do homem, depois ele comprou da mulher, ele deu um valor pequeno para ela, o que ele fez com a mulher? Está anulado. Fala a mulher, então não deveria ter valido nada isso que ele abriu mão para ele. Fala a mulher, mas eu colar ele tinha tomado, ela pode falar o quê? Eu só fiz isso para agradar meu marido, agora que meu marido morreu, eu quero ver que tu vai. Fala a mulher, mas ele é maravilhoso da locacha. Harabimeira, Harabiúda. Aquela beira era Harabiúda. Detalhe para a Braita. Cantava no Lorchon, se escreveu o mal, escreveu para o primeiro que comprou o campo, e não assinou, escreveu um estar para o segundo e assinou, e desculpa, e ela escreveu e ela assinou, ela perdeu a Ktubá. Quem vai ser a Bíblia? A Bíblia fala, não, ela pode falar o que eu só fiz para agradar meu marido, agora meu marido morreu, eu quero me Ktubá. Até Malachem que isso tem a ver comigo. Então, que é uma fala do Rabi Abiúda. Rabi fala, perdeu? A Bíblia fala, não perdeu, ela pode falar que só fez isso para agradar o marido. Mas como é que Rabi coloca uma Mishnah como Rabi e outra Mishnah como Abiúda? A nossa Mishnah está dando o caso que é separada. É separada que concordou com a venda do marido, todo mundo concorda que ela não fez para agradar o marido, ela é separada. Todo mundo concorda que fica nessa. Fala Gmará, Rabat Marcula Rabi Meir, Rabat fala que é toda Rabi Meir, tanto essa quanto a outra. Ela Rabi falou assim, ela me só quando tem dois clientes, duas pessoas que compraram, no campo. De abrem lá que elas falam, e tá dentro da cadrua Havdeta, de Kamei Bailach, Limeivan, Aval Belokech Echad. A filha Meir Moder. O Matim de cadáver nele aqui. Fala o seguinte, que se ela falou que eu fiz isso só para agradar meu marido, eu fiz isso só para agradar meu marido, ela deveria fazer isso que é também com o primeiro. Ela só fez com o segundo. Então até a primeira fala o quê? Não, você perdeu. Porque você não fez isso com dois, fez só com um. Tem dois, fez com um, então perdeu. Fala lá a gente vê em Gitin. Não pode cobrar aqueles que estão com dívida
que eles têm que ir lá cobrar a dívida do falecido, etc. Não pode cobrar daqueles que compraram o campo, etc. Diferente de Ketubah. Como a gente tem de Chorin, Vafilo Renziburit. Quando ele tem outros Nechassim, outros pertences que estão livres. Não está claro. Vafilo mesmo se esses livres são o quê? Renziburit. Mesmo que esses livres eles são. Mesmo que eles podem cobrar do campo, é mesmo que não podem cobrar. Mesmo que é uma carpa, uma terra pior, Ziburito que é ruim, mesmo assim ele tem que cobrar do que está livre. E Baile Fragmanás Taduf, Neicharei, mais de litro que chama Fragmanás, no caso que eles estão lá, que tem pertence livre, como é que a gente pensaria que ele é cobrado do que está vendido? Lógico que não. Tacho, Katabra Lishadrochatmalo, se ele escreveu o contrato para o primeiro, mas não assinou. Quer dizer, a mulher não assinou, que abre mão para o primeiro, assinou só para o segundo. E me dá que ela perdeu a Ketubah. Uma vez que até para o primeiro, porque ela se não assinou para o primeiro, ela poderia não ter assinado para o segundo. Breve, vez ela que data que está do Vinei Tarif Mishavdei, de Abda Ketubah Tamisheni, Berishon Miyagitigme. Para começar assim, falou o quê? Que ele pode cobrar, que ela pode cobrar do que está livre, dos pertences que estão livres. Por que ela perdeu a Ketubah? Deveria ter mandado ela cobrar a Ketubah do primeiro. Fala com a Maravana Kamaritza, mas Ibdá quer dizer que ela perdeu. Ibdá Mexeni, ela perdeu do segundo, do primeiro ela pode cobrar ainda. Fala com a Maravana, tem duas respostas para você, 2 pontos. Cada, uma, de Ibdá Legabre e Mashma. Ibdá, quando fala que perdeu, parece que ela perdeu completamente. Veó demais. Cada tem uma brata que fora lavar, Bindechad. Uma carne Kazavrishnayim, a pessoa pegou emprestado o dinheiro de uma pessoa e depois vendeu as coisas dele para 2 pessoas. E o cara que está devendo, o cara que é o dono lá da dívida, o credor, que tem que cobrar do outro, escreveu para o segundo cara que comprou a terra, não vou cobrar nada de você, abriu para você, ele não pode cobrar do primeiro. Deixa a colomar e deixar, mas como ele pode medo? Porque ele pode falar o quê? Você poderia ter cobrado o segundo. Você abriu mão de cobrar do segundo, abriu mão, perdeu. Eu tenho prioridade. Adam para e o de Beadai. Lá naquele caso é diferente, porque ele próprio chegou para o segundo e abriu mão. Para que a mulher pode falar que fez isso para cada marido? A Maria vinha para baixo, para baixo. Por que a gente está perguntando sobre essa regra? Aconteceu todo dia, aconteceu Derral Gavra, como aquele caso, 2 pontos, que tinha um cara aqui, Demishka Lei Pardessa Lechabrele Assarshnin, que deixou o vinhedo dele por 10 anos na mão do cara que pegou do cara que ele pegou empréstimo. Quer dizer, estava lá de garantia. Vekash Lechameshnin. Mas o vinhedo ele ficou ruim depois de 5 anos. Eles vieram na frente de Ramim e o cara quis cobrar. Eles escreveram um estar que o cara pode cobrar de outros campos. Adamnami e no de Nafshaio, que o de Avuyado de Varadessavi do que te quis, ele lá também deveria ter falado o quê? Ele perdeu. Ele pegou esse viado que ia ficar ruim, ele pegou como garantia para 10 anos, ficou ruim 5 anos, o problema dele, porque ele pode cobrar de outro campo. O que? Se ficou ruim o campo que estava livre, ele pode cobrar dos campos que ele vendeu para outros. Porque ele é um credor, ele pode cobrar. Se a garantia dele ficou ruim, ele pode cobrar de outro campo, mesmo que ele já vendeu. Falou Abai, os meus pertences eu estou dando para você a partir de agora e depois que eu morrer para o fulano Baal Lokeach Havei Vele Achraich Bimkom Baal Klum. Se ela faleceu, o dono é quem pegou, quer dizer, para quem ele falou, eu estou dando campo. Não tem nada depois que ele fala, quando eu morrer do fulano, não ganhou nada.
Que é maior de acordo com que é isso, que a itada como aquela itada que fala dos pontos. Então, na fala braita. Dechassai lich ve'acharech, leflod yarad ve'ashod ve'achar, shini motzi miyad alokochod ve'rebe. Se o cara falou isso aqui é seu, depois que eu morrer do fulano, e o cara que ele falou é seu, foi lá e vendeu, depois que o cara morreu, pode o cara e tirar da mão de que ele vendeu. Ele fala assim, Rebe. Tá vendo o Gabriel? Ele o segundo só tem o que sobrou do primeiro. Se o primeiro vendeu, já era. O Bia Marabai, Gabai falou assim: Marabai, Eze Oracharu. Qual é o Orachá? Nu, quer dizer, qual é o Orachá que está falando lá em Mishnah Sotá? Zé Amassi Etzá, Nimkor Benechazik, era mais um Gabriel. Aquele que vai pegar conselho de vender coisa que ele recebeu, que não era dele, que ele já dá para o outro, como o Gabriel se vendeu, está vendido, não pode cobrar. O brasileiro do Estor. Que? É o brasileiro do Estor. Bicamar de nascer do Camar. Quem falou que ela casou? Falou que casou depois que ela casou. Quem falou que isso aqui é para você e depois que eu morrer para o fulano, o Machra aumenta, e ele vendeu, esse primeiro vendeu e ela morreu. Baal Motzi, Miad Lakochot. O Baal pode tirar da mão daqueles que compraram. Machraich, Miad Baal. E depois que morreu pode tirar do Baal. Peloquer, Miad Acharaich. E aquele que comprou pode tirar de novo da mão do que daquele que tirou da mão do Baal. O Mokmina Lechulu Biad Lakochot. No final fica tudo na mão do que quem comprou. Mas Mishnah errado. Qual a diferença para isso que a gente falou na Mishnah? Vechonot Karelat Shassu Basharam Elihem. É a mesma coisa que a gente falou na nossa Mishnah. Primeiro abrir mão para quem comprou. Fica nesse ciclo, até que façam acordo. Lá, no nosso caso, a Mishnah, todo mundo perde. Cada hora um vai perdendo. Aqui, só o cara que comprou está perdendo. Os outros foram ganharam, não perderam nada. Azar na frava, Malishmat, a Gamed Rabashi, o Rav falou isso que ele ouviu na frente de Rabashi. E ele perguntou quem falou que Abai que fala assim: Via Marabai falou Abai, Nechassai Lich Ve'acharei Lefonem da Minised, Bala Leukech Rahavei, Ve'ele Acharei como Bala Klum. Falou Abai em outro lugar. Se a pessoa falou para a mulher o que? Falou para a mulher: eu estou te dando tudo que é meu, depois que eu morrer, dá para fulano. E ela casou com ele, Bala Leukech Rahavei. O Bala dela, quer dizer, é como alguém que comprou quando ela estava vivo. Vende a Haraich, não come balcão. E o que depois que eu morrer, não ganha nada. A Malha falou para ele, Rafram, Atam de Amala que tipo não ia. Lá é quando ele falou para ela, quando ela estava ainda solteira, não tinha casado ainda. Ah, nosso caso é Amala que tinha sua, nosso caso é quando já está casado. Mas Amala, a Haraich Likni, Likni Bala Likni. O que depois de eu morrer, comprou, quer dizer, vale o que é. E o marido não. Só vale então depois que está. Só vale depois que estiver casado. Que ele falou isso, então ele perdeu. Porque ele foi, a dívida. Se ele falou antes de casar, depois que casou com ela, eu te dou tudo, depois ele casou com ela, depois o cara. Porque a dívida só começa depois que ele casou. Não, porque se ele falou isso que ele falou, deu para a mulher, e depois que eu morrer de fulano, mesmo depois de casado, não mudou nada aqui, não teve que ganhar nenhum. Então, depois que. Mas antes de casado ele não tinha dívida. Agora, se ele falou antes de casado, não, se ele falou antes de casado, deu para a mulher. Mas antes de casar ele não tinha nenhuma dívida. Antes de casar ele deu para a mulher. E falou, mas depois que eu morrer do fulano. Deu. Depois casou com ela, o fulano perdeu. Mas não tem nada a ver com o banco. Ele deu porque quis dar. Aquele balacova de balanço também é aquele que cobrar, que vai ficar nesse ciclo e vai perder. É um cara que está com dívida e dois caras que compraram do cara o cão. E também a mulher que está com a dívida aí, dois caras que compraram. Se o primeiro abrir mão para ele, então o segundo vai lá e cobra, o primeiro vai lá e cobra do segundo. O cara que volta e fala, você abre mão para mim, pega dele, volta o segundo, pega dele, vem o primeiro, pega do segundo, e assim fica sempre. Fica até que façam acordo, Adrena lá.